Levante as tuas mãos aos céus. Pai, nós atraímos mais e mais e mais dos teus céus, Pai. Nós não amamos nada mais nesse lugar, nesse ambiente, senão a tua glória, Senhor. O nosso útero profético é a tua glória. É lá que somos gerados. É lá que somos gerados. Libera os teus céus sobre nós. Rompe, Pai, com toda a passividade da nossa mente, tudo aquilo que quer roubar, Senhor, o propósito. Nos traz de volta ao lugar de origem, Senhor, aonde nós nunca deveríamos ter saído. Deus, o que nós desejamos nesta noite de domingo, Senhor, é sermos ejetados para a tua glória, Senhor. É de lá, e é lá que nós precisamos habitar e estar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, prepara um lugar, um ambiente aqui, Senhor. Assim como Adão estava no Éden, havia um lugar, um ambiente onde o Senhor descia na viração do dia. E a intensidade pela qual a revelação alcançava o coração de Adão sustentava até a viração do outro dia. O que nós precisamos nesses dias é de sustento, Pai. É a tua glória, este ambiente que nos sustenta, Pai. Nós não sabemos, nós não conseguimos viver sem este ambiente. Eu não quero estar em nenhum outro lugar se esse ambiente não estiver. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca. Joga a tua mão pro alto. A tua glória. Declare isso de todo o teu coração. Mais que a própria vida. Se assim você crê, acredita e vive isso. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Jamais, Senhor. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser. Aonde está essa geração? Aonde está? A sua Os olhos do Senhor estão atentos para a terra. Mais que a própria Aonde vida. está essa geração? Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Amém. Uma coisa que eu sempre oro, querido, é primeiro graça e paz, né? Eu perdi a educação. Porque quando eu entro na presença, querido, quando a gente entra debaixo do cabode, do peso, da glória, a gente esquece do horizontal e apenas tem a vertical, irmão. A cruz onde Jesus morreu, o madeiro era assim e assim, sinalizando que Jesus tinha comunhão com os homens, mas ele nunca perdeu a vertical com o Pai. Sabe, nós temos vivido os dias em que a gente precisa mais do que nunca desse ambiente, desse lugar. Irmãos, o ministério ele passa por várias etapas.
E chega um momento que a gente vai chegando, parece que ao fim das etapas, e Deus vai te colocando num lugar, e que é dali que você vai estar, vai ficar. E a gente passa por momentos em que nós queremos estratégia, queremos isso, queremos aquilo. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando num tempo, irmãos, em que a gente não quer nada mais, nem nada menos do que a glória do Senhor. Irmãos, eu tenho saído para pregar no Rio, eu tenho falado para Deus, Deus, eu quero pregar, Senhor, mas que o ambiente tome aqueles lugares. Nós temos andado por muitos lugares onde esta ambiência não existe mais. E eu deixo de pregar dizendo tão somente Deus, vem, toma esse ambiente, esse lugar. Porque, irmãos, se Ele não estiver aqui, a sua presença, a sua glória não estiver aqui, irmãos, nós vamos estar como num clube. E como profetas nesse tempo, o que nós mais desejamos é chamar os tangedores para profetizar, irmãos, para levantar os altares que estão caídos nesta nação e fora dela. Então eu queria que você conectasse comigo ainda mais agora nos céus e caminhasse comigo. Nós vamos tentar pregar, e eu queria que você entrasse comigo naquilo que Deus quer falar conosco. Abre a sua Bíblia no livro da criação, o livro de Gênesis, capítulo 3. A partir do verso 22, nós vamos ler o 22, 23 e 24. Aleluias, te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Diz assim, Gênesis capítulo 3, a partir do 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e beba e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Éden, do jardim, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Pai, nós te entregamos tudo que temos e tudo que somos, e morremos nesta hora para que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que não sejam meras palavras, mas que o poder da Tua revelação alcance não apenas a alma, nem o intelecto, nem a mente, mas o espírito de cada um que está aqui, Senhor. E que venha dilatar o nosso espírito, Pai. E que toda reação, Pai, que possamos dar aos céus, não é apenas, Pai, aos céus, mas a responder à terra. Porque quando nós queremos corresponder ao céu, só tem uma forma, é correspondendo, é dando uma resposta para a terra. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance um lugar no nosso espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Querido, nós estamos diante de uma palavra em que, quando o homem ele foi criado, houve uma característica que não houve em nenhuma outra forma de seres, que foram seres vivos que foram criados naquela época. Eu acredito que em Efésios 1:4 a Bíblia diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse formado, antes que Deus arquitetasse todas as coisas desta terra, Deus já estava estabelecendo um propósito nos céus para o homem que Ele iria formar, porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de comunhão. Então, em Efésios capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz que Ele estabeleceu, Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante da presença dEle. Mas nada havia ainda estabelecido, criado, formado na terra. Então Deus está arquitetando, Deus está planejando. E Deus começa e diz a Bíblia lá em Gênesis 1, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Ele começa a liberar uma palavra, e pelo verbo, pelo aquilo que ele vai liberando, as coisas começam a existir. Presta atenção.
aquilo que ele fala, aquilo que ele verbaliza, veio a existir. A primeira coisa que ele disse: haja luz, e houve luz. Então, pela palavra que ele ia liberando, as coisas vinham a existir. Pela palavra que ele verbalizava, as coisas iam sendo criadas. Assim, irmãos, foi até o 5º dia. Pois quando chega no 6º dia, Deus ele vai criar o homem. E é a primeira vez que Deus ele não verbaliza, ele não fala. Ele não cria o homem pelo poder da sua palavra. Assim como ele havia criado todas as outras coisas, depois de ter planejado, arquitetado todas as coisas, ele olha para o homem e não disse: haja o homem. Ele pega as suas mãos, ele pega o barro, e você conhece a história, e forma aquele boneco. Logo após, diz a Bíblia que ele sopra sobre o homem o fôlego de vida, o ruá. E aí diz a Bíblia que aquele homem foi feito alma vivente. Ele fica de pé, e aí nós chamamos ele de Adão. Só que observe uma coisa: todas as vezes que Deus foi criar alguma coisa, pelo poder da palavra, aquilo veio a existir. Então todas as coisas que existem nesta terra, eles podem dar ouvido a Deus. O ouvido da criação está aguçado para ouvir a Deus. Por isso, na tempestade, quando Jesus estava na tempestade, e havia, sabe, um mar revolto, aquelas ondas, Jesus, ele aparece. Quando ele entra em cena, ele disse: mar, cala-te, vento, cessa-te. E diz a Bíblia que tudo parou, porque a criação já ouviu lá no princípio a voz do Criador. Então toda a natureza, todo ser que foi criado até o 5º dia, tem um ouvido aguçado para ouvir a Deus, tem um ouvido aguçado para ouvir aos céus. Preste atenção: quando Deus vai criar o homem, seria fácil Deus olhar para o homem e dizer assim: haja o homem, pela audição, porque tudo aquilo que foi criado ficou com uma audição aguçada para ouvir a Deus. Mas quando ele vai criar o homem, ele não diz haja, ele não fala com o homem, a voz dele não entra pelo ouvido, entra no homem. O homem é feito de repente como um ser vivente. Não. Sabe o que acontece? Isso foi proposital, porque Deus não queria criar um ser como os animais são. Deus não queria criar um ser que quando apenas ele falasse, o homem obedeceria. Você sabia disso? Deus queria criar um ser, sim, que o obedeça, mas não irracionalmente. E aí eu vou chegar em você. Deus quis criar um ser que ele ia se relacionar, ele ia falar, ele ia comunicar, ele ia entrar em comunhão, mas que esse homem desse a ele uma resposta com consciência, que obedecesse a ele na consciência. Porque quando você fala ao seu animal de estimação: sai daqui, ele sai. Ele não entende o que está acontecendo, mas ele obedece, porque ele conhece o dono. Deus não te fez apenas para conhecer a Deus, mas para entendê-lo. A diferença entre até os 5 primeiros dias da criação e no 6º dia está aí, que quando nós fomos criados, nós não fomos criados para sermos um robô, aonde o céu fala alguma coisa e irracionalmente nós viemos corresponder. Seria fácil para Deus. Deus fez o homem para quando ele falasse, o homem acatasse, recebesse, pensasse, analisasse. Mesmo Deus falando, o homem tivesse uma reação e falasse assim: eu entendi, e agora eu vou responder ao que Deus está falando. Quando nós olhamos para isso, nós observamos, preste atenção, que o homem ele foi criado no 6º dia, de uma forma que nenhum outro foi criado, apenas ele. Para que o homem no seu tempo, quando Deus pegou ele, formou o Éden, a Bíblia diz que o homem foi criado fora do Éden, ele foi formado e foi colocado depois dentro do jardim.
E no jardim seria um lugar perfeito, aonde Deus ia se relacionar com o homem. E ali Deus se relacionando com o homem, ao passar do tempo, naquela comunhão, Deus ia gerando dentro do homem o seu crescimento. Porque quando nós olhamos a formatação de Adão, Adão já nasceu grande, amém? Amém? Ele já nasceu grande, mas o seu interior precisava aumentar o nível de comunhão com Deus. Adão era um cara que era inteligente, mas a inteligência não diz respeito à sabedoria, nem a sabedoria ao entendimento, são coisas completamente diferentes. Então Deus não queria apenas um homem robô sobre a face da terra, que correspondesse irracionalmente, que colocasse o nome em todos os animais, fosse super inteligente, mas que não tivesse comunhão com Ele. Então quando Ele criou o homem, apenas por fora, colocando a sua mão, tocando no homem, é para que lá no Éden, na viração do dia, no calendário hebraico às 6 horas da tarde, Deus começasse a falar com o homem. Deus não falou na criação, mas começou a falar dentro do Éden, para que toda a viração do dia o homem fosse ministrado, o homem fosse servido, o homem fosse crescendo no seu relacionamento com Deus. Então quando nós olhamos para essa configuração, nós observamos que há um Deus no céu, um homem na terra. Depois de Deus ter preparado e arquitetado tudo, Deus está olhando para o homem e está vindo na viração do dia para se relacionar. Presta atenção numa coisa: no Éden não tinha pecado. Então Deus não vinha apenas falar para ele: ei, eu quero dizer que você não pode isso, não pode aquilo, botar umas placas no meio de jardim cheio de proibições. Não, porque lá não tinha pecado. Ainda que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já havia falado que não comesse. Na viração do dia, o que Deus vinha estar com ele era para se relacionar, era para fazer Adão crescer. A intensidade pela qual, daquela revelação que alcançava o coração de Adão, irmão, sustentava ele até a viração do outro dia. Eu não sei se já aconteceu contigo, você pegar uma palavra, irmão, e você ler essa palavra, e acabar de ler, aquilo ficar latejando dentro de você, e você passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, meses, e aquela palavra está latejando dentro de você, irmão. Você fala: que palavra poderosa. Adão recebia na viração do dia, irmãos. Quando Deus saía, Adão ficava lá: meu Deus, que palavra profunda, que revelação intensa. E Adão ia crescendo no seu interior, porque de fora ele já nasceu grande, mas ele precisava crescer lá dentro. E é a configuração nossa. O que acontece com o homem? Nós sabemos que Eva vai em direção à árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, pastor, havia algum problema naquela árvore? Claro, se Deus falou que não era para comer, alguma coisa tinha. O que tinha? A árvore do conhecimento. Quando Deus soprou dentro do homem o ruá, o sopro, Deus estava pegando a sua própria essência e colocando, enxertando dentro do homem. Então o homem carregava alguma coisa do céu dentro dele. E quando Deus vinha na viração do dia, era para cada vez mais ativar aquilo que Deus já tinha colocado pelo sopro. Quando chega a árvore da ciência do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, aquilo apontava para a terra. Então o que Deus havia colocado era dele, o ruá, o sopro, entrou pelas narinas, foi para dentro do homem. Aquela árvore significava conhecimento do bem e do mal, algo que era terreno. Quando Eva, ela viu, a Bíblia diz que Eva, quando olhou e viu que era bom, e ela foi lá e comeu. Ela deixou de ouvir aquilo que Deus tinha falado para seguir aquilo que ela estava vendo. É o que nós fazemos muitas vezes. Mas quando ela come daquilo ali, ela está substituindo o sopro, o ruá, a essência do céu que foi colocado, enxertado dentro deles, substituindo pelaquilo que é da terra, o conhecimento da terra. Enquanto que na viração do dia, Deus vinha para colocar o conhecimento, o entendimento do céu, ativando aquele sopro, o ruá que estava dentro do homem. Mas quando ela vai e pega daquele fruto, ela come e ela dá a Adão, ela estava substituindo o que era do céu por aquilo que é terreno, aquilo que é santo por aquilo que é profano.
e naquele momento é substituído no homem. Adão também come, e diz a Bíblia que chega aonde nós lemos: eles foram expulsos de dentro do jardim. Irmãos, Satanás lutou para tirar o homem de dentro do jardim. Por quê? Porque o jardim era o lugar perfeito aonde Deus vinha com a revelação. Era o lugar perfeito onde Deus o fazia crescer. Era o lugar perfeito aonde Deus estava nutrindo Adão. Você não pega o seu filho pequeno e fala assim: cresce, rapaz, cresce. Não, você alimenta ele. Conforme você alimenta o seu filho, ele cresce. O que Deus estava fazendo com Adão? Alimentando, nutrindo. Automaticamente ele ia crescer, irmãos, no relacionamento com Deus. Porque Deus tinha feito Adão justamente para isso, para se relacionar. Deus tinha um contato com a terra, e esse ponto de contato era Adão. Irmãos, quando isso acontece, eles são expulsos, eles perdem o jardim. Há uma coisa que acontece: aquela comunhão que havia na viração do dia, que Deus vinha falar, aquele relacionamento vertical entre céus e terra é cortado. Eles vão para fora do jardim. Por quê? Porque Satanás queria uma coisa: lá dentro do jardim é onde o homem ouve a Deus, é onde o homem se relaciona com Deus, é onde o homem toda a tarde está com Deus. Qual foi a proposta que ele fez a Lúcifer? Lúcifer falou para ele: eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não disse que seria maior do que Deus, mas igual a Deus. Lúcifer consegue levar 1/3 dos céus e cai na terra. Quando ele chega no Éden, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O que Lúcifer queria ser? Semelhante, mas não foi. Mas quando chega na terra, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então Lúcifer não foi, mas o homem era. E aí o que Lúcifer faz? Eu quis ser, derrubei a terça parte, agora eu vou lá para o Éden, porque o homem não pode ouvir a Deus, eu vou derrubá-lo também. E ele chega para Eva, e o que ele diz para Eva? Se tu comeres, tu serás semelhante a Deus. A mesma conversa que havia no céu. Se tu comer, tu vais ser semelhante. Eva vai, deixou de ouvir aquilo que Deus tinha falado, e viu que o fruto era bom e pegou, irmãos. Cuidado com aquilo que você vê, porque te ilude, te distrai. Fique sempre com aquilo que você ouve de Deus. Não troque o que você ouve pelo aquilo que você está vendo, irmãos. Ouça a Deus, e não apenas fique vendo as coisas dessa terra, porque elas te distraem. E ali, irmãos, nesse momento houve a queda, e aquela ligação vertical com os céus é cortada. O homem saiu do lugar aonde Deus falava e foi colocado para fora do jardim. O que aconteceu? Ele saiu precocemente, saiu fora do seu tempo. E o que tem acontecido, pastor? Justamente essa maldição, porque ele é o primeiro Adão, é o pai, alcançou as gerações. Pessoas entram na presença de Deus e precocemente saem da presença. Pessoas, como começam a entrar no jardim e serem tratadas, precisam abortar o processo, falar: não, isso não é para mim, não dá. Pessoas até começam uma caminhada com Deus, mas chegam no momento que elas paralisam, que elas freiam. Por quê? Porque é o mesmo DNA que estava em Adão. Quando Deus vinha no processo de fazer crescer, que seria um homem poderoso, assim como Nimrod foi, um homem poderoso sobre a face da terra, que era o reflexo da glória de Deus na terra. Como o Salmo 8 diz, que de honra e de coroacho Deus havia o coroado. Era um homem que foi coroado sobre a face da terra, era o embaixador, era o que representava a Deus e o céu na terra. Mas Satanás mirou ele, assim como mirou os céus e os anjos, mirou ele na terra também. E ele perde o Éden, e ele sai precocemente. Então aquele crescimento, aquelas características cognitivas, de relacionamento, de comunhão, de intelecto, de tudo que o homem precisava para corresponder sempre a Deus, foi cortada.
Sabe que nós vivemos hoje, eu vejo essa maldição nitidamente sobre a nossa geração. Eu não quero focar ela, eu quero focar o outro lado, mas eu preciso dizer para você: uma geração que entra na presença, que entra no Éden e sai. Uma geração que começa a se relacionar, mas precocemente ela sai. Por quê? Porque assim foi com Adão, o nosso primeiro pai, o primeiro Adão. Irmão, mas sabe o que acontece? Quando chega em Jesus, que é o segundo Adão, quando Adão está ali no Éden, ele tinha tudo, era perfeito, ele tinha tudo que ele precisava, e ali ele se relacionava com Deus, e aquilo foi cortado, e não havia dificuldade, não havia pecado dentro do Éden. Mas quando chega no segundo Adão, que é Cristo, Cristo tinha todas as dificuldades que nós temos em andar sobre a face da terra. E aí ele deu uma lição a Adão, porque na face da terra andando e pisando como nossos pés pisam. Ele está andando e um dia perguntam para ele: qual é a sua família? Ele diz assim: a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí ele vai andando mais um pouco e pergunta assim: qual é, o que você come? Aí ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Sabe o que significa isso? O primeiro Adão, ele cortou a relação, mas o segundo Adão só veio apontando para o céu, dizendo: tudo que tenha de meu Pai. Lê o livro de João que você vai observar. Tudo que ele fazia, ele apontava verticalmente para o céu. A minha vontade é de meu Pai, o meu alimento é a fazer a vontade de meu Pai. A minha família são aqueles que servem ao meu Pai, que estão com meu Pai. Então o segundo Adão, Cristo, ele veio restituindo, ele veio devolvendo essa comunhão. Sabe por quê? Aquilo que aconteceu, a perda da configuração inicial do homem, que foi criado imperfeito, em santidade, quando ele peca, é desconfigurado. Aquela formatação que o homem tinha no início, ele perde. Mas o segundo Adão, ele vem entregar de novo a relação vertical. Por isso o Evangelho de João, tudo que ele fala, oh aleluia, ele só aponta para o céu, ele só aponta para a vertical, ele só aponta para aquilo que é do alto. Por quê, irmãos? Porque ele veio restaurar esse caminho, abrir um novo e vivo caminho. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o nível da revelação que nós temos caminhado, revelação nas Escrituras, não, dentro de nós, como nós temos caminhado nesses dias, irmão, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias que tendem a piorar, porque quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, a vinda do Messias, pior vai ficar, mais gemido nós teremos. Mas como no meio desses dias nós temos vivido com Deus? Qual é a nossa relação, nosso relacionamento com Deus? Quando nós estamos olhando para essa configuração, que eles comem aquilo que é da terra, o conhecimento da árvore do bem e do mal, eles estão substituindo aquilo que é de Deus pelo aquilo que é terreno. E aí substituindo, irmãos, eles estão aptos para viverem na terra, para os seus olhos serem abertos e para passarem tudo que nós passamos nessa terra, enquanto que antes eles tinham tudo e não precisavam passar por nada que nós passamos. Mas o que nós temos feito? Trocado aquilo que é do céu pelo aquilo que é terreno até hoje. Nós temos precocemente nos relacionado com Deus. A nossa geração tem vivido isso intensamente. Mas eu quero dizer para você que existe uma saída, que existe um jeito pela qual o Senhor pode nos comissionar, o Senhor pode nos tocar, o Senhor pode nos inflamar, para não sermos como a geração de Adão, para não sermos como o pai Adão, mas como o pai Cristo, o segundo Adão. Porque a nossa referência não é o primeiro Adão, a nossa referência é o último Adão, porque Ele é o Cristo, foi Ele quem morreu por nós. Qual é, pastor? Qual é o nível de revelação que nós temos caminhado com Deus? Irmãos, eu não sei como cada um aqui vive individualmente. Hoje é um culto de domingo, a gente tem que pegar leve, né? A gente tem que ir caminhando, glória a Deus. Mas eu não sei qual é o nível que cada um vive. Eu quero pregar uma palavra para você hoje, domingo, que veio aqui arrumadinho, glória a Deus.
Eu quero dizer que eu não sei, eu não conheço cada um de vocês. E se conhecesse, eu não saberia o interior de vocês. Mas uma coisa eu tenho certeza: existia um homem chamado Simão Pedro, que é antigo Barjonas, em que um dia, preste atenção, Jesus está caminhando. Havia os 12 apóstolos, os discípulos, e havia uma multidão que o seguia devido aos sinais, prodígios e maravilhas que ele operava. Preste atenção: todas as vezes que a gente está caminhando com Cristo, haverá um momento que Ele irá nos parar. Haverá um momento em que Ele vai nos pedir conta. E nesse momento Ele está caminhando, Ele para, Ele olha para os homens e Ele diz: quem sou eu? Quem diz ser chamado? Quem? Aquela grande multidão que o seguia não sabia decifrar, não sabia. Uns dizem que é Elias, outros Jeremias, um dos profetas e etc. Ninguém sabia. Mas quando ele olha para os seus apóstolos, seus discípulos, ele diz: agora vocês estão mais próximos, eu quero saber de vocês. Irmãos, ninguém respondeu. Apenas um, chamado Pedro. Vocês conhecem a história? Que diz: tu és o Cristo. Presta atenção, eles estavam caminhando e Deus os parou. A nossa caminhada será pautada em freios de Deus. Aonde nós andamos um nível, Deus vai nos parar e vai dizer: qual é o teu nível comigo? Quem diz que eu sou? Adão perdeu a vertical, mas o segundo Adão ligou de novo o relacionamento com o céu. E por causa disso, nós temos a obrigação de responder quem Ele é. Agora, cai entre nós aqui: como é que uma multidão está seguindo a quem não conhece? Estão caminhando atrás de Jesus. Ele para, porque nessa caminhada Ele vai nos parar e diz: vocês estão me seguindo, muito bom, isso é maravilhoso. Aonde eu vou, vocês vão. Eu vou operar um milagre, vocês vão. Eu vou pregar o sermão da montanha, vocês estão. Maravilha! Mas agora eu quero saber quem eu sou. Uns dizem que é Elias, outros Jeremias. Vocês não sabem nada. Vocês, os discípulos, andam em intimidade, próximo. Quem diz que eu sou? Ninguém sabia, senão um que teve a revelação. Sabe o que significa isso? Andamos atrás de uma pessoa que não a conhecemos integralmente. Estamos indo atrás de um Cristo que nós não conhecemos. Estamos indo ao caminho da onde tem milagre, da onde tem isso, da onde tem aquilo. Vamos indo. Mas escute, isso será individual. Ele vai nos parar e vai pedir conta: vocês estão me seguindo, agora pare, eu quero saber quem eu sou. Irmãos, eu estou tentando o máximo possível trazer uma palavra para o seu coração. Sabe, uma palavra que se encaixe no domingo hoje. Aleluia. Amém. Então eles estão caminhando e ele fala: para, Myron, quem eu sou? Lá na sua cama, na hora que você for dormir, ele vai te dar uma insônia espiritual e vai dizer: ei filho, cara, você tocou hoje na igreja, você fez isso, fez aquilo e tal, maravilha. Mas quem diz que eu sou? Eu quero saber quem eu sou para você. Filho, você pregou hoje, mas quem eu sou? Adão estava no lugar da revelação. A intensidade alcançava o coração, dilatava o seu espírito, o fazia crescer em Deus. Mas quando ele peca, ele corta a vertical. Mas Pedro vai nos ensinar algo que é profundo. Jesus para e diz: quem diz que eu sou? Ninguém responde. Uns dizem que é isso, que é aquilo. Amém. Agora eu quero saber de vocês, irmãos, apóstolos, discípulos, homens que andavam aliançado com ele. Ninguém respondeu.
Pedro se levanta: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não se anima muito. Pedrão, fica calminho, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Se não fosse meu pai, você não teria a revelação, Pedrão. É verdade, porque Pedro era um cara ousado, mas ele era bem consciente. Fazia uns negócios, mas era um cara bem perto do Senhor. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedrão. Foi o meu pai, foi uma revelação que saiu de lá e te atingiu. O endereço da revelação era Pedro, e caiu em você, Pedro. Até aí nós estamos começando a restaurar o que Adão perdeu. Porque Jesus ensinou a Pedro a restaurar a vertical, a comunhão, a andar na presença. A nuvem está sobre nós. Irmãos, não existe relação com Deus, igreja, nada sem a nuvem. Não adianta, se nós temos que vir ao culto e a presença aqui não está, vamos embora. Paramos ali na praça, se a presença estiver, aleluia. Se não estiver, vamos para outro lugar, vamos andar aonde a presença está. Isso significa, dentro de nós precisamos andar na relação com Deus. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, sabe o que acontece? Calma, Pedrão, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Deixa eu dizer um segredo para você. Quando Deus vai escolher homens para que a revelação o atinja, Deus não olha as suas habilidades, Deus não olha o seu potencial, Deus não olha o seu anel de formatura, Deus não olha a sua conta bancária, Deus não olha nada disso. Pastor, eu pensei que para ter revelação de Deus precisava ficar trancado com a Bíblia 10 anos. Não, eu estou te falando de uma revelação que restaura a comunhão. Conhecemos testemunhos que pessoas estavam, irmãos, se drogando, e Deus falou: sai daí, porque não é o teu lugar. Revelação entrou. Ele ouviu uma voz, ele falou: uau. E essas pessoas são aquelas mais fortes nos dias de hoje, porque a revelação atingiu, pegou. Quantas pessoas eu conheço que estavam no meio de droga, cocaína, crack, e Deus falou: eu estou te vendo, sai daí, porque não é o teu lugar. Eu te farei grande sobre a face da terra. Eu, a partir de hoje, o segundo Adão, estou restaurando a comunhão, e vou virar o teu cativeiro, a tua vida. Estou mudando a página da tua história. Recebeu. Pastor, mas eu achei que tinha que ficar num quarto trancado para receber isso. Não. Esse Deus, eu amo Ele, irmão. Só tem uma coisa, a revelação, sabe quem ela atinge? Isso aqui é para você nunca mais ser a mesma pessoa a partir de hoje. Às vezes você olha um pregador e fala: mas como ficar igual a ele? Não quero ficar muito igual a ele, mas quero ser parecido um pouco. Porque o teu referencial sempre é Cristo. Mas quando você olha e fala: esse cara tem um gol de manto, né? Mistério, oh glória. O que esse cara tem? A revelação atingiu ele, pegou ele. Deus vai atingir homens. Pedro, depois que falou aquilo, negou. Jesus falou para ele: vai te converter. Quando tu te converter, confirma aos teus irmãos. O que Pedro tinha de bom então? Deus sabia o futuro de Pedro, irmãos. Porque quando Deus ele te olha, Ele não vê o hoje, Ele vê o amanhã. Porque quando Deus mira em você, Ele fala assim: cara, esse cara está ali no crack, mas amanhã ele vai corresponder. Eu estou vendo que dentro do coração dele, ele vai trazer alguma coisa para mim. Ele vai querer comunhão. Ele vai ser um inflamado, um desesperado, um homem sobre a face da terra que poucos terão. Será um homem como Enoque, irresistível. Deus olha do céu, levanta do trono, pega a revelação e vai. Acerta o homem. O cara tá lá, estava no crack. Não, alguma coisa me tocou. E o homem vai descendo lá nas comunidades do Rio de Janeiro, chorando. Chorando.
dizendo: alguma coisa me tocou. Acho que minha avó orou por mim, minha mãe. E alguma coisa me tocou. Eu estou te falando isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu estava prestes a subir um morro para ir para um baile funk no meio do Rio de Janeiro, eu voltava para casa e minha mãe estava de joelho orando. E teve um dia, irmãos, que eu entrei no meu quarto. Eu falei: Deus, tu muda minha história, minha vida. Eu vou me lançar e vou acabar com tudo. Irmãos, para que você fala as coisas para Deus? Deus sabia quem eu seria na manhã. Eu não tinha muitas coisas para dar para Deus. Habilidade de ser um homem culto, um homem bom, que fala assim, que fala assado. Não tinha nada que prestasse. Mas quando eu falei isso e aquilo para ele, irmãos, dentro do meu quarto eu fui batizado em línguas. Eu estou falando no quarto porque foi a minha experiência. O seu pode ser no ônibus, na moto, na rua, onde você estiver. Eu estou te passando uma experiência de vida, algo que pode mudar a tua história. Você não vai ter mais esse negócio: hoje eu não quero ir para a igreja porque hoje está chovendo. Hoje aquele cara vai cantar assim. Hoje aquele pastor vai pregar assado. Não, irmãos, você vai estar inflamado do Espírito Santo, dizendo: eu vou para a casa do meu Deus, e eu vou chegar lá hoje cedo, 6:30. Eu já vou estar atraindo os céus. Haverá algo que vai mudar os céus dessa cidade. Cai na mandaraia sui. Você entende o que eu quero passar para você? Não é mais uma teoria, é uma prática. Às vezes você vem por culto e oram com você, põe a mão na tua cabeça, ministra sobre você, e você volta para casa de Deus, todo dia a mesma coisa. A minha vida não muda, eu quero mais contigo. Entenda, como o pastor falou aqui, não é apenas palavras. Ele sabe quem você será amanhã. Alinha o teu coração, te converta de todo o teu coração. Quando Deus começar a olhar o teu coração e dizer: ele não vale nada, não presta para nada, aí Ele vai começar a olhar para você: esse cara está interessante. Você sabia disso? Pastor, você mostra isso na Bíblia, vem comigo. Moisés, pega as tábuas. Que tábuas? As pedras, Moisés. Mas qual, Senhor? Tem um monte aqui no deserto do Sinai. Moisés, uma pedra, Moisés. Mas qual que é uma, Senhor? Uma pedra, Moisés. Tá bom, Senhor. Peguei. Tá aqui. Isso, Moisés, você não me conhece, Moisés, ainda. Deserto do Sinai, o que mais tem é pedra. Deus pega a pedra. Diz a Bíblia que a tábua da lei foi escrita pela mão de Deus, não foi do homem. Não foi Moisés que escreveu, foi Deus. Deus começa a escrever nas tábuas da... Cadê a igreja? Nas tábuas da lei. Quando Deus acaba de escrever, escute, se tornou um dos objetos mais desejados dessa terra. Uma simples pedra se tornou um dos objetos mais desejados dessa terra. Por quê? Porque uma pedra que continha a revelação de Deus se tornou valiosa. Assim éramos nós, como pedra no meio do boteco, daí por aí. Mas quando a revelação escreveu no nosso coração, nós nos tornamos um dos objetos mais desejados dessa terra. Deus escreveu, tinha a revelação dele. Aonde foi parar essa tábua? Dentro da arca da aliança. Intocável. Pastor, mas era uma simples pedra do deserto. O deserto que mais tem é pedra. Sim, mas quando Deus escreve, acabou, irmãos. Se torna precioso. Por isso que eu estou te falando, você quer revelação, quer ter essa revelação, irmão. Não é para você dar uma pregadinha, não, isso faz parte, mas não é para isso. É para você ser em Deus. Porque a revelação não foi para você saber, a revelação foi para você o conhecer. A revelação de Deus nunca foi para você dar uma pregadinha, não. Por isso que eu não tenho fobia por um pouco, né? Por púlpito, né? Pelo microfone. Eu gosto de dar uma chapadinha aqui, mas
Irmão, se a presença não estiver comigo, eu fico desesperado. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Perdoa meu pecado, minha falha. Aonde foi? O que aconteceu? Ô mulher, me perdoa. Jesus Cristo, o que está acontecendo? Irmãos, eu começo a ficar um peixe fora d'água, eu fico desesperado. Aí fecho a porta do meu quarto, ou então eu estou andando dentro do carro e ligo aquela adoração, eu sinto ele vindo. Aí eu falo, agora sim, agora eu estou bem. Sabe por quê? Quando Pedro falou, tu és o Cristo, Deus não olhou para Pedro sendo um homem ali que tinha várias habilidades, o pescador. Não, Deus olhou, cara, você é um cara meio desconcertado, mas no amanhã, irmão, tu será um homem poderoso sobre a terra. Então não adianta a gente querer forçar o céu, irmão, isso não existe. Não adianta a gente querer subir ao nosso nível forçando o céu. Não adianta. Adianta coração, adianta vida interior. O que Adão perdeu, escute, preste atenção na revelação. O que Adão perdeu lá no Éden, que era o relacionamento, a comunhão com Deus, que ele ia crescendo no seu interior, o homem perdeu isso. Mas o segundo Adão veio restaurando. Por isso que quando Jesus ele olha para Pedro, ele diz, Pedrão, cara, você teve uma revelação, mas não foi nem a carne nem o sangue, você não sabia nada, não foi o teu intelecto, Pedro, mas foi meu Pai que estás nos céus. Pedro se colocou na dele. Ok, Jesus, qual o próximo passo? Você entende, irmãos, que quando a revelação de Deus ela vem, ela dilata o nosso espírito. Quando a revelação de Deus vem, ela mexe com as nossas estruturas. Quando a revelação de Deus ela entra em nós, irmãos, nós deixamos de ser aquilo que éramos para se tornar uma coisa preciosa na mão de Deus. Mas muitos querem roubar a glória de Deus. Muitos querem isso, irmãos. Não é para ficar de pé, não é para se relacionar, porque como eu falei, a revelação de Deus não vem para você conhecer mais, ser um grande pregador, não. A revelação de Deus vem para você o conhecer na integridade, para abrir o caminho de novo. Por quê? Porque quando Pedro recebeu a revelação, ele falou, tu és o Cristo. Ele passou a conhecer a Cristo. Por isso a revelação vem. Eu vejo uma geração, irmãos, eu quero abrir um parênteses. Uma das perguntas que mais me fazem é, pastor, como andar nessa intensidade que você anda? Humildemente eu falo isso. É as perguntas que mais me fazem. Eu falo, cara, eu não sei te explicar, eu só sei dizer uma coisa. O teu coração vai nortear tudo. O teu coração vai nortear, irmãos, a intensidade pela qual você se relaciona com Deus. Nós não precisamos inventar coisas para Deus nos atingir. Para a revelação de Deus vem, para que nós venhamos conhecê-lo mais. Não. O que vai acontecer é ele olhar para você. Você pode estar lá na beira da praia sentado. Ele vai falar, esse cabra é bom, rapaz. Ele não vale para nada desse mundo. Mas o coração dele me chama a atenção. Você lembra de Enoque? Enoque foi um homem irresistível, irmão, que Deus o tomou para si. Sabe por quê? Porque Deus não conseguiu ficar longe de Enoque. Enoque, vem para perto de mim, cara. Fica aqui perto, porque, cara, essa terra não te merece, mas você é irresistível. Por quê? Porque Enoque pregava, Enoque era assim, plantava bananeira. Não. Coração de Enoque, o interior. O que eu quero hoje que você entenda é, você não pode mais viver a vida que você está vivendo. Ah, hoje para a igreja, pô, terça-feira tem um negócio de convívio, quinta tem escola. Não, a gente vai fazer uma blitz aí no meio dessa cidade, sair tomando, tacando fogo no centro dessa cidade. Aí no outro dia nós vamos para esses bairros humildes, vamos entrar nas casas das pessoas, bater na porta, falar, ei, dona de casa, teu marido te abandonou, né? Você quer uma oração? Ajoelha que eu vou orar por você. Tacar fogo nela, chamar os filhos. Vocês são filhos de avivamento, cara. Quando Deus começa a olhar isso, irmão, Deus fala, ele não está fazendo para aparecer, não. Ele tem alguma coisa dentro dele. Foi o que aconteceu com Pedro. Pastor, como você me prova isso? Irmãos, quem se levantou em praça pública no dia de Pentecostes? Pedro, irmão. Quantos apóstolos tinham? 12.
Porque quando Judas saiu, Matias entrou, completou o ciclo, e aí veio o dia de Pentecostes após Matias entrar nos 12. Então tinha 12, mas não tem jeito. O homem que estava lá atrás, que recebeu a revelação, ele foi caminhando, Jesus falou: vai te converter. Vou sim, Senhor, eu preciso me converter. Ele reconhece. Quando Deus confronta ele, ele não corre, porque todo confronto ele determina um destino. Quando Deus falou para Caim: não mate o teu irmão, Deus estava parando Caim, porque a nossa caminhada será marcada por paradas de Deus. Parou Caim e falou: não mate o teu irmão. Vou matar sim. Foi lá, peitou e matou o irmão. O destino dele, o que a Bíblia diz? Maldito tu serás sobre a terra. Era o destino que ele tinha. Então todo confronto, quando Deus nos para, isso vai determinar um destino. Então quando a revelação de Deus vier, por mais que nos confronte, por mais que nos dilate por dentro, irmão, receba isso. Porque você não vai apenas aprender a pregar, aprender a cantar, aprender a estar na igreja, não. Você vai ter uma vida com Deus aonde você estiver. Quando tu passares pelo vale da sombra da morte, ali Ele vai estar contigo, e você vai estar se relacionando com Ele. Quando você estiver num beco, um monte de gente fumando crack, ali o Senhor estará contigo. Aonde você estiver, há uma queimação dentro de você, há um fogo te consumindo, irmão. Você será como aquela sarça ardente. O problema é que a nossa geração, ela busca Deus para fazer alguma coisa para Deus, e não para ser em Deus. A nossa geração precisa entender que eu vou até a Deus para ser algo em Deus, e não para fazer para Ele, porque eu não sou escravo dEle. Que eu não faço para Ele, eu faço com Ele. Não vos chamarei mais servo, e sim amigo. Ele vai falar: amigo, vamos fazer ali um evangelismo? Vamos, Senhor. Ele vai botar a mão no teu ombro e a gente vai caminhar pelas ruas da cidade tacando fogo. Pessoas vão começar a chorar, vão se render a Jesus, vão dar glória a Deus. Outros vão ser batizados, outros vão voltar para o caminho do Senhor. E assim vai ser. O que eu quero ir caminhando para o final para você é o seguinte. Irmãos, Pedro, quando Jesus falou: tu és Petros, pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. E aí há vários contextos que a gente não vai entrar aqui agora. Mas uma coisa interessante, quando ele recebe a revelação, ele passa a conhecer, porque ele diz: tu és o Cristo. Ele conheceu, mas ele ainda não entendia profundamente. Jesus fala para ele: eu vou te dar a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. O poder da revelação te faz conhecer a Deus. Mas quando você caminha mais algumas milhas, Ele te faz entender a Deus. É sobre um outro nível. E ali Jesus estava entregando a chave na mão de Pedro. Isso significa: Jesus não vai entregar a chave do reino dos céus na mão de pessoas que não têm compromisso com Ele, que não querem servir ao reino. E aí ele pega a chave, e ali Pedro começa a entender. Você está entendendo a diferença que eu estou falando das pessoas que entendem muito, ou melhor, que sabem muito, que acham que sabem, que isso, que aquilo? Os olhos do Senhor estão naqueles que têm um coração puro e as mãos limpas, aqueles que desejam ardentemente. Irmãos, e quando esta revelação ela nos alcança, projeta para mim, por favor, Isaías capítulo 1, verso 3. A gente vai caminhando para o final. Eu quero dizer uma coisa para você. Há uma grande diferença entre conhecer e entender. O animal de estimação, quando você entra em casa, ele te conhece, mas ele não entende se você falar alguma coisa para ele. Ele vai sair de perto de você se você der a ordem, mas ele não tem raciocínio lógico para entender. O único ser dotado de entendimento foi o homem. O que é que significa isso, pastor? Lembra-se lá do Éden, quando Deus não soprou sobre nós para entrar pelo ouvido e ficar com o nosso ouvido aguçado para obedecê-lo. Deus nos fez com a mão para que venhamos aguçar a nossa audição e conhecer e entender a sua vontade, e assim praticar a sua vontade. Irmãos, a Bíblia diz que o boi ele conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Primeiro, Israel não tem conhecimento. Segundo, o meu povo não entende. Conhecimento e entendimento. O animal conhece o seu possuidor. Se nós passamos a conhecer a Deus, estamos no estágio
Bem pouquinho. Por quê? Porque o estágio onde nós temos que chegar é entender a Deus. Quando ele fala, prossigamos em conhecer ao Senhor, é entender ao Senhor. E quando aqui Pedro, ele recebe a chave do reino dos céus, ele estava começando a entender o que Jesus estava querendo dizer para ele. Quando se levanta em Pentecostes, ele havia entendido, irmãos. Por isso a revelação não vai vir apenas para aqueles irmãos que são bastante entendidos, aqueles que são, não, mas aqueles que têm um coração diante de Deus. E eu quero dizer para você, quando você entrar nessa crise, e eu quero dizer profeticamente para você, que você fala, meu Deus, eu não consigo ficar de pé, eu nunca estou de pé, toda hora eu caio, Senhor, eu estou fraco, é fraqueza toda hora, todo dia, irmão. A revelação vai te alcançar hoje, vai te dar conhecimento e depois entendimento. Quando você entrar no nível do entendimento, nada mais pode te parar. Por quê? Porque o poder da revelação, quando ela entra, ela provoca algo dentro de nós. Eu quero dizer para você, presta atenção, eu estou caminhando para o final. Paulo, ou melhor, Saulo estava indo para o caminho de Damasco, e naquele caminho ele vinha cavalgando o seu cavalo. Tinha dupla cidadania, era um homem romano, mas também era judeu, mas perseguia o povo de Deus. E aí ele vinha naquele cavalo, você conhece a história, de repente Deus o cegou, e ele caiu do cavalo. Irmãos, preste atenção, alguém pregou para ele, alguém ficou falando no ouvido dele, alguém conseguiu alcançar ele? Ninguém. Mas a nossa caminhada será pautada em freios. Deus parou ele, para. Ele caiu do cavalo, os seus olhos não enxergavam. Por quê? Porque todas as vezes que você consegue enxergar o exterior, você se relaciona com o exterior, e aquilo te ilude, te distrai. Mas quando Deus fala, entra, vai para o seu coração e você absorve. Então Paulo não podia mais ver aquilo que estava fora, ele precisava enxergar por dentro aquilo que ele era. Então Deus derruba ele do cavalo, ele está cego. E aí vai no ouvido dele e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Agora diz para mim aqui, Mário, o que Saulo tinha de bom naquele momento para Deus parar ele e falar, eu te quero de qualquer jeito? Você está entendendo que às vezes você está olhando para você e está falando assim, acho que eu não tenho jeito não. Toda hora eu estou fraco, são fraquezas, você está entendendo? Paulo perseguindo o povo de Deus, Deus cega ele, derruba e fala, rapaz, eu tenho um plano, dura para ti vir contra mim. Quer se converter não? Eu estou vendo no teu coração tem algo inflamado, rapaz. A revelação que alcançou Saulo naquele dia mudou o seu nome, a sua identidade, ele se transformou em outro homem. Quem nós queremos ser? Aquilo que estamos sendo? Continua a ser? Ou nós queremos subir ao nosso nível? Quando Deus criou o homem foi com a capacidade de entender o que Deus quer, entender o coração de Deus. Então, irmãos, quando Saulo ele cai, Deus revela para Saulo o coração dele. Saulo não estava enxergando, diz a Bíblia que ele ficou 3 dias sem ver, justamente porque o processo da fala de Deus, o processo de Deus construir algo aqui dentro, ele tem que te cegar. Porque o que você vê te ilude, te distrai. Então ele te cega para as coisas que estão externas. E só entra pelo ouvido, ele vai falando e vai construindo aqui dentro. E ele construiu. Não tão obstante de que lá na frente, já Paulo, o que ele disse? Nada me separa do teu grande amor. Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem os demônios, nem o anjo, nem a pobreza, nem a nudez, nada me separa do teu grande amor. Por quê, irmãos? Porque o nível da revelação que ele recebeu, indo para o caminho de Damasco, sustentava Paulo, latejava dentro de Paulo. Paulo não era um homem cocheando entre 2 pensamentos, entre 2 deuses. Ele sabia quem ele era em Deus. Por que cocheamos, irmãos? Eu estou falando de dia a dia para você, eu estou falando de comunhão, eu estou falando na sua motinha indo para o seu trabalho segunda-feira de manhã.
Eu estou falando quando você deita a cabeça no seu travesseiro, vem aquelas crises, Satanás soprando no seu ouvido, dizendo para você alguma coisa. Mas Paulo falava: nada me separará, nada, nada. Por quê? Porque ele só apenas falou. Não, irmãos, o nível da revelação que jogou ele no chão, irmãos, alcançou lá dentro, irmãos, latejou lá dentro, e Paulo se levantou e disse: nada me separa. Quando ele tinha aquele espinho na carne, que ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho na carne, o Senhor falou para ele: calma, cara, minha graça te basta. Sabe o que ele falou? Amém. Sabe por quê? Porque foi o homem que subiu ao 3º céu e teve a revelação do céu. Quando está passando tribulação, provação, fraqueza, e o Senhor fala: minha graça te basta, ele fala assim: Senhor, glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando você conhece o que é o céu, irmãos, ele subiu ao 3º céu. A revelação que Paulo teve, irmãos, sustentava ele em qualquer troço dessa terra, em qualquer negocinho dessa terra, irmãos. O que eu estou falando de dia a dia, por que passamos por situações que queremos jogar a toalha e desistir de tudo, e Deus está falando aqui. Não adianta se esquivar, Ele vai te pegar. Paulo foi ao 3º céu. O alpendre era num lugar e tinha vários níveis. A diferença é que nós estamos no mesmo lugar, mas em níveis diferentes. O alpendre, ele tinha vários níveis. Nós podemos estar no mesmo lugar, o meu pé está pisando no mesmo que o seu, é o mesmo. Porém, irmãos, nós precisamos ter níveis diferentes. Quando, irmãos, um homem chamado Adão, que recebia aquela revelação na viração do dia, também sustentava ele, porque havia um poder na revelação. Quando João estava na ilha de Pátimos, irmãos, aonde que ele estava? Preso. O que aconteceu com ele? Aqui eu estou terminando, você está cansado, né? Deus pegou ele e falou: ô, Joãozinho, tirou o espírito e a alma dele, que são inseparáveis, levou aos céus e começou a caminhar com ele pelos céus. E disse: está vendo esse trono aqui, onde eu me assento? Você está vendo a destra, onde meu filho com vestes salpicadas de sangue se assenta? Vamos caminhar mais um pouco. E João, irmãos, o seu corpo estava preso na ilha de Pátimos, mas o seu espírito estava no céu. E a revelação que ele teve, irmãos, passeando, arrebatado pelos céus, quando Deus permite que o espírito dele entrasse no corpo novamente, mandasse, enviasse o espírito dele, quando ele voltou, irmãos, assim ele começou a escrever o Apocalipse. As 7 igrejas ele estava escrevendo as suas cartas. Homens, preste atenção, deixa o diabo roubar a sua atenção. Homens como esse jamais vão falar o que nós falamos no dia de hoje. Jamais terão as atitudes que nós temos hoje. Porque a diferença entre eles são homens como Elias, com as mesmas paixões que nós, a Bíblia disse isso. Mas Elias, ele falava: segundo a minha palavra não chova. Segundo a minha palavra começa a chover agora um temporal. Mas como é que ele foi para os céus? Seu corpo não viu a morte, subiu num redemoinho, uma carruagem de fogo, irmão. O problema é que nós ficamos no superficial. Eu só sei pregar isso, irmão. Superficial. Para você chegar domingo e não dizer: ah, hoje estou muito cansado, eu não vou à igreja não. Suba ao seu nível, irmãos. Alinhe o seu coração para que a revelação te alcance. Quando ela te alcançar, ela vai te dilatar por dentro, irmãos. Você vai ser um homem inflamado por Deus. O problema é que nós passamos as nossas crises, fraquezas, dificuldades, como todos nós aqui passamos. Mas quem disse que João na ilha de Pátimos estava dentro de um hotel 5 estrelas, estava dentro de um cárcere na prisão? Paulo, quando disse
O Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Ele falou: sim, Senhor. Havia um espinho furando ele, para que ele não se exaltasse. Qual é o nosso nível de revelação com Deus? O último Adão restaurou a vertical, abriu um novo e vivo caminho, irmãos. Aonde nós estamos, o que queremos viver com Deus? O que nós queremos? A vertical foi restaurada. Quando nós entramos nas nossas mazelas, fraquezas, dificuldades, como Elias tinha as mesmas paixões que nós. Isso é coisa do homem, nossas crises existenciais, nossos dilemas, passamos. Mas eu quero dizer para você, todos os dilemas que eu parei na minha vida, irmãos, eu sentei numa cama e dizendo: Deus não dá. Quando você está dizendo Deus não dá para prosseguir, irmãos, aquela revelação que você já recebeu de Deus, não para saber mais, mas para o conhecer, vem, ativa dentro de você. Você levanta e já começa a dizer: eu sei que o meu Redentor, Ele vive, Ele se levantará, Ele é o meu favor. Alguma coisa acontece, irmão. Mas sabe o que acontece? Quando você não teve a revelação, a crise vem. Onde você recorre? Aí você fica caçando dentro de você. Sabe o que você vai achar? Mais crise. Irmãos, mas quando aquela revelação ela entrou no teu peito, irmãos, tu olha para dentro de você, Ele plantou a eternidade lá dentro. Você está vendo o seu futuro nele. Você está dizendo: esse demônio quer tirar uma casquinha minha, me dar uma mordidinha. Satanás, sai em nome de Jesus. Eu tenho um dono, Ele é o meu Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós passamos. Todos nós temos isso, passamos. As crises existenciais, os dilemas, as dificuldades. Oh, meu Deus. Rayando piaçaraia sobre quem devassou. Riando briaca xarababaia sui. Pai, eu não aceito mais que pessoas te abandonem, que pessoas caminhem, Senhor, ao teu lado e te larguem, Senhor. Nós precisamos não apenas te conhecer, mas te entender. Adão foi o único homem, o único ser que foi criado nessa terra para passar a entender ao Senhor. Porque até o boi conhece o seu possuidor, Senhor. Nós não queremos apenas te conhecer. A tua palavra diz: conheçamos e prossigamos, entendemos quem é o Senhor. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse. Não converse agora, não perca esse ambiente. Eu queria que você orasse, você mesmo aí. Às vezes é difícil pregar assim para a igreja domingo, sabe? Mas eu queria que você não se distraísse, olhasse para dentro de você agora. Satanás vai tentar distrair os teus olhos. Não, não, ouça o que o Senhor está falando no teu ouvido. Você precisa testar o teu ouvido a ouvir ao Senhor, ao céu. Quem é você? Você já recebeu esta revelação? Pense nesse ano, quantas vezes você caiu, quantas vezes desistiu, quantas vezes as crises te pegaram. Não, um homem que teve uma revelação pode até bater a porta, mas não entra. A crise pode bater a porta, mas não entra. O dilema pode bater a porta, mas não entra.
Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você disse: Deus, eu quero te conhecer mais. Não é por força nem por violência, mas o Espírito te conduzirá. A revelação vai alcançar o teu coração. Isso, chore, chore. Aumenta um pouquinho. Só o teclado por enquanto. Eu estou vendo Deus removendo o sepulcro caiado. Pessoas que já estavam mortas. Pega, Jesus, essa geração. Toca essa geração, Senhor. Toca essa geração. Isso, fecha os teus olhos. É vertical, é você e Ele. Esqueça quem está do seu lado agora. Chega da horizontal, agora é vertical o negócio. Eu vejo Deus ativando a revelação em você, para o conhecer, para o entender. Espírito Santo, toca agora essa geração, Senhor. Toca essa geração. A maldição que veio do primeiro Adão foi quebrada no segundo, no último Adão, que restaurou a comunhão. Queremos ser como Saulo. A revelação que alcançou a Paulo fez um homem indesistível. A revelação que alcançou João na ilha de Patmos o fez escrever as cartas, o Apocalipse, o fez forte no meio da prisão. Mais rápido, vamos lá. Receba em nome de Jesus. A geração que busca. Levante a tua mão e libere esse leão que está dentro de você. Libere, libere, libere. Você tem um chamado. Você tem uma missão. A geração que busca. Receba a sua glória, essa revelação no teu espírito. A própria vida. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca. Entre você e Ele não existe mais nada. Entre você e Ele não existe mais nada. Vida. Se relacione, cresça nele. Sem ti não irei. Se torne forte nele. Sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Se torne forte. Sem ti não irei. Em nome de Jesus. Sem ti não que esta revelação irei. Te alcance. Não nos deixe sair te dê entendimento para que vivas uma vida na integridade com Ele. Deus está cegando os teus olhos para enxergar você por dentro, para te fazer crescer por dentro o que Adão perdeu. Assim como foi com Saulo. Deus cegou Saulo por 3 dias, fazendo-o crescer, olhando para dentro de si, não mais para fora. Olhe para dentro de você. Eu profetizo que você nunca mais vai ser o mesmo. No seu currículo espiritual não vai haver mais desistência, queda, desilusão. Não. Hoje Ele te faz forte.
Pedro se levantou em praça pública, irmãos. 3.000 almas aceitaram a Jesus no primeiro discurso, quase 5.000 no segundo discurso. Pedro, a revelação o inflamou. Não aceite na sua vida esse marasmo espiritual, essa desistência, esse espírito de intimidação. Não aceite. Assim como ele escreveu nas tábuas da lei, na pedra, ele disse que escreveria nas tábuas do teu coração a revelação. Receba em nome de Jesus. Levante a tua mão para o alto, levante a tua mão para o alto. Vamos acabar, levante a tua mão para o alto. Diga a Deus: eu recebo agora. Deus, que o endereço da revelação seja o meu coração. Diga: eu recebo. Vai! E não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair de tua presença.